Foi realizado em Goiânia nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás, na Praça Universitária, o TEIA Goiás. Fórum Goiano dos Pontos de Cultura. Para nós do UFG é muito significativo, é com grande felicidade que a gente recebe essa TEIA estadual, né, onde todos os pontos do estado de Goiás estão aqui, né, nessa conferência, nessas discussões, nos diálogos para futuras ações. Os pontos de cultura cada vez mais devem se fortalecer e se aprimorar para que a cultura realmente seja viva. E a gente espera receber mais manifestações da cultura popular aqui dentro da UFG. Caracterizado como TEIA da Diversidade, Conferência Livre, o encontro contou com a presença de membros de pontos de cultura de Goiânia, do estado de Goiás e também representantes de pontos de cultura de outros estados. Olha, eu vejo o movimento dos pontos de cultura que foi criado no governo, ainda no governo do presidente Lula, com o ministro Gilberto Gil, com Juca Ferreira. Eu acho uma das coisas mais importantes que foram criadas no Brasil. Toda a discussão que se faz em torno de cultura, de inserção das comunidades da periferia, o ponto de cultura é um elemento catalisador desses movimentos, dessas manifestações culturais que sempre estiveram à margem da sociedade, sempre estiveram fora dos espaços culturais tradicionais das cidades. Então eu acho muito bacana. Agora o que precisa é ampliar o leque de ações, ampliar os pontos de cultura pelo país. Já está aí há 25 anos, tem uma Secretaria de Cultura, quer dizer, a gente está muito à frente, estamos integrados ao Sistema Nacional de Cultura, estamos elaborando o Plano Municipal de Cultura, mas o que eu vejo como gestor? Uma dificuldade extrema de fazer política cultural nas periferias. Foram realizadas palestras, debates, mostras artísticas, teatro, música, dança, feira de artesanato e produtos culturais, exposição de instrumentos musicais de fabricação do Ponto de Cultura Buracão das Artes, e exposição de obras dos principais escultores goianos com acervo do Ponto de Cultura Catedral das Artes. Olha, o artesanato que está aqui, dos pontos de culturas que estão aqui na TEIA, tá de grande qualidade, né? Então eu acho que assim, todos que vieram é um ganho grande, né? Porque a mostra está muito bonita. As pessoas estão primando pela essa qualidade, né? Então eu acho que isso que é o importante. Os pontos de cultura estão fazendo um trabalho muito bonito e transformando pessoas, né? Que só com a cultura e a educação que a gente transforma as pessoas.
O encontro contou com a presença de 49 pontos de cultura, representantes do Ministério da Cultura, autoridades governamentais, observadores e parceiros do programa Cultura Viva, Secretaria de Cultura do Estado de Goiás e Secretaria de Cultura da cidade de Goiânia. Contou também com membros da Coordenação de Acompanhamento e Fiscalização da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, que ofereceu aos participantes a oportunidade de eliminar todas as dúvidas em relação à prestação de contas. A principal dúvida que os pontos de cultura eles têm é principalmente de como prestar contas, de como fazer a cotação de preço, trabalho com a questão das notas fiscais, principalmente a questão de itens do plano de trabalho que eles têm que não tem como ser cotado o preço. Eles não têm como, por exemplo, cotar preço de uma oficina, ou eles não têm como fazer a cotação de preço de um item de artesanato que está previsto para eles executarem. São itens que às vezes não são economicamente mensuráveis, mas eles são, né, culturalmente, têm muito valor. E aí esse é o problema, é você levar do valor cultural para o valor econômico de mercado e poder então prestar contas dentro do que a legislação solicita. Todos os itens que estão previstos no plano de trabalho deles, que é o que vai reger toda a execução daquele convênio do ponto de cultura, ele tem que seguir a legislação estadual ou municipal. E também, como são recursos públicos, eles têm que fazer pelo menos cotações de preço. Em alguns estados, no estado de Goiás, acredito que também não tem a necessidade de fazer o processo licitatório. Mas você tem que fazer 3 cotações de preço e escolher sempre a cotação de menor preço. Ou então justificar o motivo pelo qual não foi feita essa cotação de preço. A abertura do evento contou com uma apresentação artística e, em seguida, foi realizada a cerimônia oficial coordenada pelo diretor dos Pontos de Cultura de Goiânia, Edson Fernandes, pelo diretor de Pontos de Cultura do Estado de Goiás, João Luiz Prestes, e representantes de Pontos de Cultura Nacional por Goiás, os senhores Hélio Martins e Virgílio Alencar. Nós tivemos mais de um mês de preparação junto com a comissão organizadora. Estamos percebendo aqui a interação de todos os pontos de cultura do estado de Goiás. Estamos percebendo que o que a gente planejou está saindo melhor do que a gente esperava, com a participação das pessoas, dos artistas, das autoridades nos prestigiando, da feira de artesanato e bens e produtos culturais. Então a gente fica feliz que realmente as pessoas tenham compreendido o nosso desejo de fazer uma teia que realmente funcione, que realmente gere novas sementes de cultura em nosso estado. Então, eu acho que foi muito produtivo esse encontro. Nós estamos reunidos aqui 49 pontos de cultura do estado de Goiás, entre pontos federais, estaduais, municipais. Eu acho que é um momento de troca de informações, de experiências, esclarecimento de dúvidas com a coordenação de acompanhamento e fiscalização da equipe do Ministério da Cultura, e um momento também para os pontos de cultura mostrar o valor e o que já vem desenvolvendo de atividades lá nos seus grupos, lá nas suas localidades. Então eu acho que é um momento de alinhamento de informações. Então eu considero que o encontro está sendo muito rico e muito produtivo para a sequência do programa Cultura Viva no estado de Goiás, sendo que agora nós vamos ampliar o programa e a ideia é modernizar e melhorar cada vez mais o programa Cultura Viva aqui em Goiás. A abertura contou com a presença das seguintes autoridades: Pedro Alcântara e Américo Córdula, representando a Secretaria de Diversidade e Cultura do Ministério da Cultura, Giovanni Felipe, secretário de Cultura do Estado de Goiás, Glaci Antunes de Oliveira, secretária de Cultura de Goiânia, Edivar Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás, e como mediador o senhor Hélio Martins, representante da Comissão Nacional de Pontos de Cultura por Goiás, onde todos fizeram uso da palavra.
É com muita alegria que a gente está começando esse trabalho agora. Primeiro gostaria de convidar o senhor Hélio Martins. Ele é representante da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura do Grupo de Trabalho de Goiás. Ele é do Ponto de Cultura de Cuidado. Gostaria de convidar para compor a nossa mesa simbólica a professora Glaci Antunes de Oliveira, secretária municipal de Cultura. Gostaria de convidar para compor a mesa o professor Giovanni Felipe, secretário estadual de Cultura. Gostaria de convidar o senhor Pedro Vasconcelos, diretor da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Convido também o senhor Américo Córdoba, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. E gostaria de convidar o professor Edivar Madureira, magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás. Então vamos iniciar dando a palavra ao representante da Comissão Nacional, Hélio. Quero agradecer de forma especial a presença aqui de todas as autoridades e cumprimentando o nosso magnífico reitor, eu queria cumprimentar a todos, dizer que é uma alegria que a universidade é parceira desse programa e com isso abre as portas para que nós, pontos de cultura, então possa fazer aqui uma história, renovar a nossa história, renovar o nosso compromisso com o programa Cultura Viva e mais do que isso, traçar caminhos para que a gente possa continuar a nossa luta, o nosso trabalho por uma cultura de qualidade, por uma cultura que realmente integre a nossa sociedade. Muito obrigado a todos e bom encontro. Com a palavra agora a professora Glaci Antunes de Oliveira, secretária municipal de Cultura. Uma alegria estar aqui ao lado de uma mesa tão importante e atuante, né? Representante do Ministério da Cultura, com quem nós temos o maior prazer e honra de trabalhar, o Américo, Pedro. Muito obrigada por ter vindo a Goiânia. Quando eu assumi a Secretaria de Cultura em fevereiro desse ano, eu encontrei 28 pontos de cultura e 8 casas de cultura. Nós tivemos vários problemas com pagamentos, com regularização de pontos e de questões financeiras também, mas nós já conseguimos equacionar com a ajuda de uma equipe grande e hoje estamos com os pontos todos bem cuidados, com o Edson trabalhando bastante. E gostaria de dizer que o prefeito Paulo Garcia pediu que dissesse que 30 pontos de cultura de Goiânia é muito pouco para a capacidade da prefeitura. Nós queremos mais e vamos abrir mais editais. Obrigada e bons trabalhos para todos. Com a palavra o professor Giovanni Felipe, secretário estadual de Cultura. Sempre acreditamos na política pública dos pontos de cultura. Fomentar e oferecer estrutura para quem já desenvolve o seu trabalho na última ponta do processo de formação cultural é dever do poder público. E a TEIA, que acontece agora, é um momento solene e de reflexão sobre esse processo. Desejo um bom trabalho a todos e que essa nossa estada em Goiânia seja bastante proveitosa. Parabéns a todos os pontos de cultura, a TEIA de vocês, que nós tenhamos 2 dias e meio de muito trabalho, muita produtividade. Muito obrigado. Com a palavra agora o senhor Pedro Vasconcelos, diretor da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Eu queria, na verdade, nessa saudação inicial aqui, colocar que esse processo das teias estaduais que estão acontecendo em todo o Brasil, esse ano já é a 3ª teia estadual. Nós vamos realizar quase 25 teias estaduais até dezembro desse ano. Vai ser uma maratona importante de mobilização e envolvimento da sociedade civil e articulação da sociedade civil. Inédito para o programa Cultura Viva, a gente vem realizando, a sociedade civil, os pontos de cultura, vem realizando esses encontros desde o início do programa, mas é a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de ter um encontro em cada um dos estados da federação que precede a nossa teia nacional, que acontecerá em abril do ano que vem, em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, o nosso entendimento, as teias são um momento privilegiado de diálogo, de
pactuação entre o poder público e a sociedade civil e, fundamentalmente, também na construção desse protagonismo e dessa organização da sociedade civil na cultura brasileira, que as teias tanto têm fortalecido ao longo dos anos e que a gente pretende consolidar e mais desse processo de 2013. Então, eu queria só deixar essa saudação inicial, uma boa teia para todos nós. Nós estamos muito felizes de estar aqui em Goiânia, nessa teia Goiás. Muito obrigado. Obrigado, senhor Américo Córdula, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Muito importante. É bom saber que a gente já vai ter mais pontos de cultura aqui no município e que isso contamine que o nosso secretário de Estado, a gente tenha mais pontos na rede estadual, que a gente tenha outros municípios e que a gente possa construir dentro dessa filosofia aberta, né, que é o programa, quer dizer, a gente, essa relação, não é, dessa produção cultural com o governo, não é, que a gente leve isso para a nossa conferência que vai acontecer no final do ano. Na primeira semana de outubro a gente vai ter a conferência estadual, nós estaremos de novo aqui presentes de novo, porque é exatamente na conferência onde a gente tem as grandes decisões, onde a gente leva as diretrizes que vão de fato nortear, não é, o Ministério. Então, eu espero que nesses 2 dias a gente consiga discutir essa importância do Cultura Viva. Bom dia a todos. Obrigado. A palavra agora ao professor Edvar Madureira, magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás. Para nós é uma honra receber aqui um evento dos pontos de cultura aqui na nossa casa. Eu quero, por fim, aqui fazer um reconhecimento muito forte aqui ao governo federal, por ter implementado o programa Cultura Viva. Aqui eu acho que traz a visibilidade que a cultura precisa, que resgata muito a nossa cultura e a gente espera, né, Américo, Pedro, que isso se transforme definitivamente numa política de Estado. Acho que a gente precisa de um programa como esse, concebido que já andou 10 anos, agora é hora de cuidar, né, da institucionalidade, dos marcos regulatórios, para que ele se reverta definitivamente numa política de Estado. Acho que esse é o papel da universidade, e a gente quer que cada um de vocês aqui também se sinta absolutamente em casa. Essa casa é de vocês, para nós é uma honra. Bom evento a todos e muitíssimo obrigado mais uma vez. É uma satisfação para o Ministério da Cultura poder apoiar iniciativas e grupos culturais que têm uma produção artística maravilhosa, né? Tanto nas artes visuais, quanto na música, quanto no teatro, na dança. E o programa Cultura Viva, ele é justamente essa ideia, né? De fomento, apoio e fortalecimento dessa rica produção artística que vem de baixo, que vem da onde muitas vezes menos se espera, né? Artistas criativos, fantásticos e grupos. O foco do Cultura Viva é justamente a gente poder apoiar, né, iniciativas que possam existir já há bastante tempo, que nunca teve um olhar do Ministério da Cultura e que a gente possa estruturar, né, dentro da qualificação do programa. Olha, Goiás, graças a Deus, tem tido muito respeito a nível nacional. Primeiro, por mais que algumas pessoas questionem, mas a organização nossa do movimento em Goiás, ela ainda é muito forte. Haja visto e prova disso, né, é a nossa teia aqui hoje. A nossa teia, as que já foram realizadas, é a maior teia hoje do Brasil. Devido ao quê? Devido à participação. Nós somos mais de 88 pontos, mais de 49 pontos aqui presentes na teia. Isso prova a nossa organização, isso prova que a gente ainda está organizado, quer essa organização, e prova que Goiás tem muito ainda a contribuir na Comissão Nacional, a contribuir na Comissão dos Pontos de Cultura, a discutir ainda mais ações para Goiás e, é claro, buscar mais projetos, editais para Goiás. E isso é bom por causa da nossa organização. Em seguida, houve apresentação artístico-cultural. O homem culto fala e escreve bem bonito, o adulto esquisito se expressar com o coração, para Yorubá e até o japonês.
E de repente aconteceu, foi assim. Juntou-se tudo ao latim e formou o Coliseu. No decorrer das atividades, foram servidos todos os dias café da manhã, lanches, almoço, jantar e hospedagem aos participantes, oriundos de outras cidades e outros estados, no Garden Hotel de Goiânia. E também transporte para o local do evento. No dia 24, as atividades foram iniciadas às 8 horas e 20 minutos da manhã, com uma mesa redonda com o tema Eixos Temáticos da Terceira Conferência Nacional de Cultura. O encontro contou com a presença de Américo Córdoba, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, e Bernardo Machado, secretário de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, e também de Deolinda Taveira, superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico da Secult Goiás, Marcelo Souza, diretor de Políticas Culturais da Secult Goiânia. O encontro teve como mediador Virgílio Alencar, da Comissão Nacional de Pontos de Cultura Goiás, e participação especial de Antônia Rangel, da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. A Teia Nacional, ela prevê que os estados façam suas teias. Goiás é a terceira teia que está acontecendo. Nós tivemos a teia Centro-Oeste, que aconteceu em Campo Grande, onde inclusive Goiás esteve presente, e no qual o estado do Mato Grosso do Sul já tirou a sua delegação que vai para a Teia Nacional. Tivemos a Teia de São Paulo, que não tirou a sua delegação ainda, mas vai estar tirando nos fóruns que vai acontecer regionais no estado. E essa é a terceira teia, a Teia de Goiás, onde aqui hoje, no final, na plenária final, vai ser tirada a delegação. O critério de participação na Teia Nacional é o mínimo de 10 pontos para os estados que tenham até 50 pontos de cultura, e um mínimo de 15 pontos para os estados que tenham mais de 50 pontos, que é o caso de Goiás, e aí você acresce a esse número 25% do total de participantes aqui na TEI estadual. Então eu acredito que a delegação de Goiás vai ser uma delegação bem representativa, né, pela participação que a gente está vendo aqui, a mobilização que foi feita. Em seguida, teve início o Fórum Goiano de Pontos de Cultura, coordenado pela comissão organizadora, eleita em uma reunião dos representantes de pontos de cultura de Goiás durante a realização do TEIA Centro-Oeste, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2013. O Fórum de Cultura é uma instância legítima e deliberativa do movimento dos pontos de cultura de Goiás. Sua realização se baseia nos princípios da autonomia e da diversidade das formas de organização de movimento, quer seja através das redes e fóruns estatuais e das redes temáticas de ações nacional, das redes articuladas pelos pontões de cultura e das demais formas da organização transversal dos pontos de cultura em nível regional e nacional. Com o objetivo geral de consolidar-se como uma instância permanente de articulação político-cultural, identificação de demanda e elaboração de proposta para o desenvolvimento da política pública de Estado para a cultura no Brasil, em especial no que se refere aos pontos de cultura, Programa Cultura Viva e ao Sistema Nacional de Cultura. Nós estamos reunidos aqui na TEIA Goiás. Cada grupo está discutindo um eixo temático da Conferência Nacional de Cultura. Então aqui nós temos o grupo que está discutindo direitos culturais e cidadania. Esse grupo aqui está discutindo produção simbólica e diversidade cultural. Esse outro grupo está discutindo e tirando propostas da implementação do Sistema Nacional de Cultura. E esse outro grupo está discutindo a sustentabilidade da cultura.
principal objetivo do Fórum de Cultura é a proposição de novos marcos legais e apoio à política que afirme a cultura como direito de cidadania e dever do Estado, reconhecendo a autonomia e o protagonismo cultural do povo brasileiro. A consolidação e avanço na construção dos movimentos culturais dos pontos de cultura, articulação e fortalecimento do Fórum da Rede Estadual dos Pontos de Cultura. Discussão sobre os desafios institucionais da gestão compartilhada das políticas de cultura entre Estado e sociedade civil e a elaboração de uma pauta política de uma agenda e ações do movimento do ponto de cultura. No encerramento do encontro, os participantes elegeram representantes e delegados goianos para o Encontro Nacional dos Pontos de Cultura em abril de 2014 na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Mas a minha proposta é ajudar todos os pontos de cultura, tentar fazer o melhor, tentar melhorar as coisas, tentar buscar mais informações para os pontos de cultura, deixar mais eles atentos às coisas que estarão acontecendo dentro do Ministério da Cultura, dentro do nosso Estado também. Então é militar, é correr atrás, fazer com que tenha um esteio, um alicerce firmado dentro dos pontos de cultura cada vez mais. O encerramento contou também com a Feira do Cerrado, e apresentações artísticas no Centro Cultural UFG, organizadas pelos pontos de cultura.